Muito boa noite, bem-vindos à nossa aula de número 40 sobre o tema A Vida de Cristo. Hoje é mais uma mensagem a respeito do Sermão do Monte. Vamos abrir nossas Bíblias do Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao 16. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra, versículo 13. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Como sempre, nós vamos orar antes de prosseguir. Reconhecemos, Senhor, que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso pedimos que o Senhor, por meio do seu Espírito, ilumine o nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais, revele a pessoa do teu Filho, e que essa tua palavra, que é viva, que é eficaz, tenha aquela ação transformadora na nossa vida, de operar em nós o caráter do teu Filho, a vida do Senhor possa se manifestar. Ajuda-nos, Senhor, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, nós queremos dar continuidade ao nosso estudo do Sermão do Monte como uma parte da exposição da vida do nosso Senhor Jesus aqui na Terra. Já sabemos que esse sermão foi proferido num período do ministério do nosso Senhor, muito provavelmente após ele ter escolhido os 12 discípulos, que seriam os seus 12 apóstolos, que, diferentemente daquela grande multidão, seriam assistentes permanentes do nosso Senhor até o final da sua caminhada terrena, e antes que eles fossem enviados em uma missão de pregar o evangelho, de curar os enfermos, de expulsar os demônios. Então, entre esses dois eventos, a escolha dos 12 e o envio para essa missão, o Senhor os chamou e, colocando-os à parte da multidão, não quer dizer que eles não estivessem na presença da multidão, mas colocando-os à parte da multidão, se dirigiu a ele e proferiu isso que nós temos na nossa Bíblia como o Sermão do Monte. E nós estamos utilizando a versão que nos foi deixada no Evangelho de Mateus, e o que nós lemos foram somente as primeiras
7 ou 8 bem-aventuranças, depende de quem estuda, vê aqui 7 bem-aventuranças ou 8. Não é tão importante se nós consideramos 7 ou 8, o importante é que nós saibamos ao que elas se destinam. Agora, antes de prosseguir no estudo mais detalhado dessas bem-aventuranças, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que esse sermão, assim chamado, na verdade, é um manifesto, como nós já dissemos na classe anterior, uma declaração a respeito do reino dos céus. E ele é muito bem delimitado na Escritura. Ele é parte de 5 discursos que aparecem no Evangelho de Mateus entre o capítulo 1 e o capítulo 25. Então, esse manifesto, essa declaração, inicia então no capítulo 5, versículo 2, e ele passou a ensiná-los, dizendo, percorre todo o capítulo 5, 48 versículos, todo o capítulo 6, mais 34 versículos, todo o capítulo 7. E quando chega no capítulo 7, versículo 28, nós temos a seguinte expressão deixada pelo Espírito Santo para nós. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Está vendo? Capítulo 7, versículos 28 e 29 é, dentro do Evangelho de Mateus, o final dessas palavras que nós chamamos Sermão do Monte. Nós aqui estamos usando essa expressão, esse manifesto do reino dos céus. Graças a Deus, não foi deixado nem para você, nem para mim interpretar onde começa nem onde termina. Começa no capítulo 5, versículo 3. No versículo 2 diz assim, ó, e ele passou a ensiná-los, dizendo, no versículo 3 começa, e termina nos versículos 28 e 29 do capítulo 5, bem delimitado, graças a Deus. E dentro desse, assim chamado Sermão do Monte, nós temos as primeiras 7 ou 8 bem-aventuranças, você decide qual que prefere o número, contar o número. Quando chega nos capítulos 13, 14, 15 e 16, vai falar o porquê que o Senhor falou essas palavras para os seus discípulos. Ele refere-se a eles como sal da terra. O sal era algo que, naquela época, usado para preservar alimentos, especialmente carne. Temperatura elevada, muito rapidamente se deteriora. E antigamente, quando não havia refrigerador e nem outros produtos químicos, o sal era utilizado para preservar os alimentos. E essa mesma função tem os discípulos do Senhor aqui na Terra. A mesma função tem a igreja aqui na Terra. À medida que a igreja e os discípulos vivem de acordo com esse manifesto do Sermão do Monte, eles impedem que a putrefação moral da sociedade prospere. Tem muitas coisas, especialmente nos dias em que nós estamos vivendo, que são preservadas ou que são retidas pela ação dos discípulos do Senhor Jesus aqui na Terra. Os discípulos normalmente dizem não à mentira na sociedade, em outros níveis. Os discípulos dizem não à corrupção. Os discípulos dizem não à injustiça. Os discípulos dizem não à maldade. E tantas outras coisas. Os discípulos dizem não às práticas homossexuais, à legalização das mesmas, ou validação das mesmas. Os discípulos dizem não às práticas relacionadas com o aborto. Os discípulos dizem não ao racismo. Os discípulos, então,
impedem, com a sua postura, a deterioração dos padrões morais. E diz também: vós sois a luz do mundo, capítulo 5, versículo 14. E é claro que a vida do discípulo, vivida de acordo com os padrões da Escritura, vai iluminar ao seu redor. E diz assim que é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. E também não dá para acender uma lâmpada, uma candeia, e colocá-la debaixo do alqueire, mas coloca no velador, onde ela pode iluminar todos que se encontram na casa. E no versículo 16, completando, diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A prática das palavras desse assim chamado Sermão do Monte devem levar-nos a expressar, manifestar o caráter do reino dos céus, e isso certamente levará as pessoas a darem glórias a Deus. Houve um período, e é possível que ainda ocorra em alguns segmentos da cristandade, em que a gente pensa que viver de acordo com os padrões da Escritura é para que as pessoas vejam a nós. Então, nunca é nós o foco. O foco sempre é o Senhor, nosso Deus, a pessoa do seu Filho, o seu reino. À medida que nós lemos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, vai ficando cada vez mais evidente que, diferentemente dos fariseus, aqueles religiosos, o discípulo nunca está mostrando a si mesmo: veja como eu sou religioso, veja como eu sou santo, veja como eu sou puro. Não, o discípulo está sempre mostrando o seu Senhor. Os homens veem aquele proceder correto dos discípulos e dão glória para quem? Para o seu grupo, sua denominação, para a sua doutrina, para a sua religião, para a sua pessoa? Claro que não. A glória, a honra deve ser dada para o Senhor Jesus. Hoje mesmo alguém me lembrou daquela ilustração de um escultor famoso que trabalhava com muito pouca luz, e alguém me perguntou: por que você trabalha com pouca luz? Ele disse: porque se eu puser muita luz, é possível que a luz reflita sobre mim e projete a minha sombra naquela escultura que eu estou trabalhando. Seria como que se entrar na sala com os pés sujos de lama. Às vezes nós fazemos assim. Fazemos uma boa obra e imediatamente pegamos uma trombeta para que as pessoas olhem para nós por causa dessa boa obra. Elas pensem bem a respeito de nós. Não, esse não é o propósito. Não, o propósito é, como está escrito no capítulo 5, versículo 16, é que eles vejam as boas obras e glorifiquem a quem? A Deus, o Pai que está nos céus. Deus, o Pai, está nos céus, mas nós estamos aqui na terra e agindo em nome dele, por ele, para que ele receba a glória. É isso que está dizendo aqui. E a partir do versículo 17, tem uma série de áreas, de aspectos em que esse manifesto do reino vai discorrer e vai comparar com a lei de Moisés, fala de como a lei de Moisés tratava algumas áreas, sobre quando alguém mata alguém, vai falar sobre adultério, vai falar sobre o falar, o jurar, o que deve ser a nossa palavra como cristãos, a vingança, o amor, como
devemos praticar as boas obras, como devemos dar as esmolas, como orar, como jejuar e a respeito de preocupação demasiada com a vida e as suas necessidades básicas. Fala também sobre não julgar, extremamente importante, não julgar. Fala sobre os falsos profetas, sobre os fundamentos, e dessa forma conclui esse manifesto do reino. O que eu gostaria de sugerir para você que tem nos acompanhado nessa série de estudos, uma vez que nós gastaremos no mínimo mais 2 oportunidades nessa parte da Escritura, tente, entre essa classe de hoje e a próxima, ler essa porção da Escritura. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Leia várias vezes, repetidas vezes. Deixe que essa palavra vá entrando na sua mente e coração, até você ficar familiarizado com ela. Deixe que a doçura, a sabedoria, a elevação dessas palavras vão produzindo algo novo na sua mente e coração. Sabe que, alguns anos atrás, uma irmã se propôs a memorizar o Evangelho de Lucas. E ela se dedicou a esse trabalho. Foi um período de entre 6 meses a 1 ano. Memorizou Lucas desde o capítulo 1 até o último capítulo. E ela não percebeu isso, mas nós que convivíamos com ela percebemos o quanto ela foi transformada pela memorização da palavra de Deus. Para nós que a conhecíamos, foi uma mudança da noite para o dia. Não era a mesma pessoa antes da memorização do Evangelho de Lucas e depois da memorização do Evangelho de Lucas. Muito impressionante. Os padrões dela de gasto mudaram, os padrões dela de uso do tempo mudaram, os padrões dela de comportamento em diferentes áreas, ela ficou tão diferente. Ela já era uma boa irmã antes de memorizar o Evangelho de Lucas, sem dúvida nenhuma, uma irmã muito preciosa, mas ela, às vezes, ocupada com coisas não tão relevantes, às vezes gastando com coisas não tão importantes, mas depois que ela memorizou esse Evangelho, ela teve uma reformulação de vida impressionante. Impressionante. Ela que já era preciosa, ficou muito mais preciosa ainda. Então, nós ainda vamos estudar esses evangelhos, se Deus permitir, para chegar até o final desse curso, por pelo menos mais ano e meio, se Deus permitir, nessa regularidade, né? 1 hora por semana. Quem sabe você aproveita esse período para ler os seus evangelhos, para deixar que essa palavra entre na sua mente e coração e vá produzindo essa transformação maravilhosa que somente a palavra de Deus pode fazer. Em Hebreus, no capítulo 4, diz o seguinte: versículo 12, Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, acompanhado da devida reverência e da convicção de que é a palavra dada por Deus e merece a nossa credibilidade. Quando nós lemos essa palavra com essa atitude, especialmente pedindo que o Espírito Santo de Deus
a revele ao nosso coração. Essa palavra pode fazer algo que nenhuma pessoa pode fazer por nós. Nem nós mesmos conseguimos detectar quais são as motivações do nosso coração. Nem nós mesmos conseguimos separar, através de autoexame ou através de análise, o que procede da nossa alma e o que procede do nosso espírito, no que se refere à nossa vida psicológica. Quais os planos que efetivamente tem no meu coração que vêm do Espírito de Deus para o meu espírito? E quais os planos que são da minha mente, elucubrações mentais que não fazem parte do propósito de Deus para mim? Só a palavra de Deus é capaz de fazer essa separação. E quando nós lemos essa palavra, acompanhado da fé, obviamente, crendo, estudando, essa palavra vai fazendo essa operação de separar alma e espírito. Gradualmente, fica tão claro de saber o que procede da nossa alma, portanto, do homem natural, daquilo que nós somos em nós mesmos, e o que procede do Espírito de Deus. Às vezes nós temos boas intenções, mas são só intenções boas. Não é vontade de Deus. Só o Espírito de Deus, por meio da palavra de Deus escrita, pode separar dentro de nós o que são boas intenções da vontade de Deus. Sabe, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. A vontade de Deus está em harmonia com o Criador do universo. A vontade de Deus nos coloca em harmonia com aquelas boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Da mesma forma, a nossa mente é muito enganosa. Às vezes nós estamos com a mente repleta de pensamentos negativos e acreditamos que estamos cheios da mente de Cristo. Às vezes temos pensamentos de ira, pensamentos até mesmo corretos, mas que não são bíblicos. Somente através da Escritura, gradualmente nós conseguimos discernir o que é a mente de Cristo e o que é a nossa mente. Nós podemos dizer sim para a mente de Cristo e não para a nossa mente. Tenta fazer uma análise da sua vida de pensamento. Tem muito pensamento negativo, tem muito pensamento de falta de perspectiva, de falta de esperança, de reminiscências do passado, melancolia. Talvez você esteja preso na mente natural, não é a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela é libertadora, não fica fazendo você olhar para o passado, mas coloca os nossos olhos no futuro, na esperança que nos aguarda em Cristo Jesus. Não fica repleto de pensamento negativo, não vai dar, não sei, não consigo, não é. Todo esse monte de nãos, pensamentos contra Deus, pensamentos contra teus familiares, somente a palavra de Deus pode nos livrar desses pensamentos. E da mesma forma, a nossa vida de sentimentos, às vezes eu acordo como se estivesse no céu, cheio de alegria, e outras vezes acordo como se estivesse na porta do buraco, cheio de tristeza. Os sentimentos oscilando por falta de haver essa separação entre alma e espírito, a qual nós lemos lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Quando nós conseguimos discernir pensamentos, sentimentos e vontade natural da alma, daquilo que é pensamento, sentimento e vontade de Deus espiritual, nós podemos seguir, então, aquilo que é espiritual e encontrar vida. Então, faça esse propósito. Se propõe a ler um determinado número de vezes Mateus 5, 6 e 7. Cumpra a sua proposta, leia esses capítulos, até que
você esteja familiarizado com eles. E certamente vai ter uma colheita boa desse exercício. Graças a Deus. Muito bem, nós tínhamos visto que a ocasião em que o Senhor falou esse manifesto do reino dos céus, ele falou aos discípulos na presença da multidão. Com qual propósito? Para que os discípulos, tendo aprendido essas leis do reino dos céus, se você quiser chamar assim, eles pudessem ensinar a outros homens. Agora, presta atenção, ensinar de duas formas. Com a própria vida, sem dúvida nenhuma, que as pessoas vendo glorificam a Deus, mas também ensinar com as palavras. Existe uma teoria que eu tenho ouvido, chegado aos meus ouvidos, de que a vida fala tanto que não é preciso palavras. Essa teoria não está na Bíblia. É claro que se você tiver palavras e não tiver vida, é hipocrisia. Não é nem correto e nem bom, não vai funcionar. Agora, não fala para mim que só tendo vida, bom comportamento, bom exemplo, você está fazendo aquilo que a Escritura ordena que nós façamos. Alguma parte do Sermão do Monte fala que são bem-aventurados, felizes, serão galardoados aqueles que ensinarem a guardar esses mandamentos. Como é que você vai ensinar alguém a guardar um mandamento sem falar? Alguém diz, ó Senhor, a verdadeira pregação é sem palavras. Quem que disse isso? Onde está isso na Bíblia? A verdadeira pregação é sem palavras. Se quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, ele se diz ser a palavra de Deus. Quando ele tenta explicar o reino dos céus, ele vai dizer assim, o reino dos céus é comparado da seguinte forma, um semeador saiu a semear. O que é o semeador? O Senhor Jesus Cristo. Nós veremos isso no capítulo 13 de Mateus. E o que é o sair a semear? Ele saiu derramar as sementes. O que são as sementes? A palavra de Deus. Como que você vai dizer para mim que vai ensinar sem palavras? Vai pregar sem palavras? Qual o evangelho? Não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer seguir aquilo que a Bíblia ensina, é claro que você vai abrir a sua boca. Debaixo da iluminação, da intrepidez, da ousadia do Espírito Santo, vai usar, sim, as suas palavras. Para falar o quê? As palavras dele. Mas vai usar as suas palavras. Então, o método do Senhor Jesus Cristo e divino é e sempre foi a palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra e disse Deus, haja luz, haja separação entre dia e noite, haja separação entre a porção seca e as águas. Isso Deus foi falando e tudo que nós temos na Escritura é o falar de Deus. Lembra daquele versículo em Hebreus que fala, havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos tempos nos falou pelo Filho. Então não diga para mim que você quer pregar sem palavras. Não é essa a pregação da Bíblia. A pregação da Bíblia usa, sim, palavras, mas o método do nosso Senhor Jesus Cristo é formar homens e mulheres que possam levar essa palavra. Nós vemos com muita frequência uma preocupação com as multidões. É claro que o Senhor Jesus Cristo se preocupa com as multidões, mas como ele vai alcançar as multidões? Através dos discípulos. E Deus espera que nós, irmãos e irmãs, estejamos sim preocupados com a formação dessas pessoas. Isso se chama discipulado, discipular para Cristo. Formar pessoas que possam formar outras pessoas. Ensinar pessoas que possam ensinar outras pessoas. Esse é o método do nosso Senhor Jesus. Qual que é a natureza do reino dos céus, como ele vai nos falar aqui? A natureza do reino dos céus, ela é essencialmente espiritual. Agora presta atenção.
Quando os discípulos ouviram esse ensinamento por primeira vez, eles tinham a ideia de que o reino dos céus era essencialmente material, um reino político. Do começo ao fim do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, os discípulos esperavam um reinado político. Naquela época, a nação de Israel estava em condição de dependência do Império Romano. Eles foram uma nação conquistada. Eles perderam sua autonomia cerca de 600 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, aproximadamente. Eles foram invadidos e conquistados pelo Império Babilônico, 600 anos antes de Cristo, que por sua vez foi conquistado pelo Império Medo-Persa, algum tempo depois, o qual posteriormente foi conquistado pelos gregos, e finalmente, meio século aproximadamente antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o Império Grego foi conquistado pelos romanos. Então, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Quando nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, entrou no mundo, a nação de Israel não tinha um rei propriamente dito. Tinha lá um vassalo do Império Romano. Eles não tinham autoridade, autonomia, independência. Não tinham um exército, não era uma nação, na verdade. Era uma região do Império Romano. E a mentalidade das pessoas naquela época, incluindo os discípulos, obviamente, era que o dia que o reino dos céus fosse estabelecido, esse reino dos céus conquistaria o Império Romano. E eles seriam, de novo, uma nação propriamente dita. Na verdade, eles não estavam errados, porque esse é o resultado do cumprimento de inúmeras profecias no Antigo Testamento. Eles tinham essa expectativa. Quando o Messias viesse, os discípulos criam que Jesus Cristo era o Messias, o Salvador, o ungido. O Messias os libertaria do Império Romano e o Messias seria o seu rei. Ia governar sobre eles, salvá-los das garras do Império Romano. Essa ideia que eles tinham. E até o último momento, antes do Senhor Jesus Cristo ascender aos céus, no livro de Atos, no capítulo 1, pode abrir lá comigo. Até o último momento, eles nutriram essa esperança. Atos, capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Que o Senhor disse para eles: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, eles não enxergavam naquele momento que antes do Senhor restaurar o reino a Israel, ainda tinha muitas pessoas a serem conquistadas pela mensagem do Rei do Reino dos Céus. As nações viriam a receber essa maravilhosa mensagem do Evangelho, e inúmeras pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações viriam a se prostrar diante da glória, da honra e da majestade do nosso Senhor. Eles não sabiam disso, que antes da restauração desse reino, haveria esse período chamado, esse período da igreja. Eles nem sabiam que a igreja cresceria na proporção que cresceria, não sabiam essas dimensões,
não sabiam qual era o plano de Deus, era algo que estava escondido entre aqueles mistérios lá no Antigo Testamento, estava escondidinho lá. Mas eles tinham essa expectativa. Claro, o Senhor Jesus Cristo corrigiu o fato deles estarem com o tempo errado, mas não corrigiu o fato de estarem com o desejo, a pergunta com relação ao reino dos céus. Restauração do reino para Israel. E você vai ver no mesmo capítulo de Atos 1, no versículo 3, diz que depois que o Senhor padeceu, Atos 1, 3, e ressuscitou, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, não é de se admirar que os discípulos perguntaram quando esse reino seria restaurado. Mas presta atenção, o Senhor falou do reino de Deus e eles falaram do reino de Israel. Para eles era a mesma coisa. Enfim, a concepção que eles tinham do reino de Deus era um reino político, um reino material, com um governo, com seus representantes, com tributos, com um território, uma organização, quem sabe com um exército, essa imagem que vinha na mente deles. Eles estavam errados porque eles não viam esse aspecto espiritual do reino. Por outro lado, os discípulos dos dias de hoje pecam na direção oposta. Eles somente veem esse aspecto espiritual do reino e não veem esse aspecto material do reino. Eles não têm essa expectativa de que um dia o reino de Deus será manifestado aqui na terra, sim. E será restaurado a Israel, sim. Está vendo os dois extremos? Os discípulos viam somente um reino material, os discípulos daquela época, os discípulos dos dias de hoje somente um reino espiritual. E onde está a verdade? A verdade está na combinação desses dois aspectos. O reino de Deus começa espiritualmente e vai, na sua maturidade, se expressar materialmente, sem dúvida nenhuma. Mas o começo dele é espiritual. E por isso, quando nós chegamos aqui nessas primeiras 7 bem-aventuranças, nós vamos ver que todas elas estão relacionadas com questões espirituais ou morais ou interiores. Não tem nada de material aqui. E nem nas demais. Você vai ver até o final, não tem nada. Nenhuma breve menção de um reino material de acordo com a nossa primeira concepção natural. Não tem. E aí você vai ver que essas primeiras bem-aventuranças, todas elas vão falar de caráter. Então, alguns que estudaram essa porção da Escritura também chamam esse manifesto do reino como a descrição do caráter dos cidadãos do reino dos céus. E a primeira coisa que nós queremos chamar a atenção é o significado da palavra bem-aventurados, que significa felizes. Anota no seu caderno, anota no seu coração, o reino dos céus, um reino em que as pessoas são felizes. Não aceitemos o evangelho da tristeza. É claro que a tristeza tem seu lugar, claro que acontecem tristezas na nossa vida, mas o reino dos céus é um reino em que verdadeiramente podemos e devemos ser felizes. O Salmo diz assim, ó, feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Ou na tua presença a plenitude de alegria. São 2 citações do Antigo Testamento.
Ou então no Novo Testamento diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Uma vez mais vos digo, alegrai-vos, ou a alegria do Senhor é a nossa força. E repetidas vezes nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo na Escritura exultando de alegria na presença de Deus. Se nós temos a Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor, e como aquele a quem nós amamos e aquele que nos ama, como podemos nós não sermos felizes, bem-aventurados? Então, essas 7 repetições, ou 8 se você quiser, é para deixar essa marca importantíssima. É o reino em que todos são felizes. E uma felicidade que não depende de ter. Uma felicidade que não depende daquilo que nós possuímos. Num certo sentido, nem tampouco depende daquilo que nós fazemos, mas sim daquilo que nós somos. Isso, então, se refere no caráter. Ou seja, não são as coisas que nós temos ou fazemos que vão determinar a nossa felicidade, mas é o que nós somos que vai determinar a nossa felicidade, independente das coisas que nós temos ou fazemos. Claro que se nós, além de formos, de acordo com a descrição do caráter aqui, ainda tivermos, isso que nós tivermos vai ser um acréscimo à nossa felicidade. Isso aí aparece mais para o final do sermão, quando vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acréscimos, vos serão acrescentadas. Quais são as demais coisas? O que comer, o que vestir, onde andar, como andar, o que fazer, onde morar? Somente acréscimos, porque a coisa principal é Deus na nossa vida. Quem encontrou Deus na pessoa de Jesus Cristo já encontrou a vida e o propósito da vida. Já descobriu a razão pela qual nós viemos a essa terra. Já sabe por que existe, para que existe, de onde veio, para onde está indo. Isso é um motivo de grande felicidade. Então, felizes os humildes, felizes os que choram, felizes os mansos, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os misericordiosos, felizes os limpos de coração, os puros de coração, felizes os pacificadores e, adicionalmente, felizes os perseguidos, por 2 razões, no versículo 10. Por causa da justiça, número 1. Segundo, por causa do Senhor Jesus Cristo. Felizes. E diz no versículo 12: regozijai-vos e exultai. Por quê? Grande é o vosso galardão. Grande é a vossa recompensa. Muitas pessoas conhecem o nome de Deus como o Deus Todo-Poderoso, ou o Deus que proverá, ou o Deus que é santo, ou o Deus que é misericordioso, tantos nomes, ou o Deus que é reto juiz. Mas você sabe que tem uma nominação de Deus no Evangelho, no livro de Hebreus, que talvez você deveria conhecer. Abre comigo no Hebreus capítulo 11. Versículo 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Esse é um outro nome de Deus. Ele é galardoador. E aqui está dizendo no versículo 12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Se fala de um grande galardão, é porque pode ter pequeno galardão. E fala ainda assim, ó, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Não está prometendo, então, uma felicidade sem dificuldades. Não está prometendo, então, uma rosa sem os espinhos. Na verdade, aqui está dizendo:
consequência de viver esse caráter do reino dos céus, como é expresso aqui, vai resultar em perseguição. Porque o reino dos céus está sendo implantado, estabelecido no meio do território inimigo. Quer conquistar uma área que foi tomada ilegalmente, óbvio, pelo inimigo. Então, é impossível você não despertar essa perseguição, ou por causa da justiça, ou por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda sorte de perseguição, dizendo mal contra nós, mas diz assim, ó, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, e vocês estarão em boa companhia. A minha paráfrase aqui. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vemos então que existe então uma recompensa. A recompensa é uma coisa muito séria na Escritura, e se você confia em Deus e na palavra de Deus, deveria esperar a recompensa, ou agir de tal forma que vá receber a recompensa, sim. Agora, nós mencionamos que essa felicidade relacionada com o que somos e não temos ou fazemos é uma questão de caráter. Quando fala em ser humilde de espírito, é uma qualidade do seu caráter. Você é uma pessoa que tem esse tipo de postura espiritual. Quando fala dos que choram, também, especialmente quando nós virmos em outra oportunidade o motivo pelo qual chorar. Ou quem tem fome e sede de justiça, ou misericordioso, um caráter misericordioso. E é tão impressionante que na sociedade que nós estamos vivendo, mesmo na momento histórico que nosso país se encontra, nós temos oportunidade tão grande de expressar cada um desses aspectos aqui mencionados. Praticamente cada dia é um desafio para expressarmos uma dessas qualidades, ou todas, se não. Pensa bem. Quando lemos o nosso noticiário, ouvimos as coisas que estão acontecendo à nossa volta, quanta oportunidade de expressar a humildade de espírito. Tem tanta coisa que a gente teria vontade de dizer, de criticar, de murmurar, de condenar, de protestar. E aqui fala da humildade de espírito. Tem tanto motivo para chorar. Tem tanta escassez de justiça. Tanto motivo para orar, Senhor, traga governo justo. Traga governantes justos. Senhor, traga juízes justos. Tanta oportunidade para exercer misericórdia nesse tempo em que não é necessário detalhar esse aspecto. E o grande desafio de manter-se puro de coração. Nós vamos usar aqui a expressão puro de coração e não limpo de coração. Quando nós explicarmos essa parte, nós vamos explicar por quê nós estamos adotando puro de coração. E literalmente tem tantas pessoas sendo perseguidas por causa da justiça. Eu tenho ficado impressionado, muitas vozes no meio cristão se levantando contra injustiças em todos os níveis, a nível pessoal, a nível de sociedade, a nível de governo, vozes de cristãos que não estão se calando perante a injustiça. E nós não cremos que, como cristãos, nós devamos agir politicamente. O reino do nosso Senhor Jesus Cristo não é desse mundo. Nós não somos desse mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo não interferiu na política desse mundo. E nós não acreditamos que nós devamos interferir nisso. É minha postura pessoal, baseada no que eu entendo da Escritura. Respeito a sua postura. Mas, ao expor o que eu tenho entendido até agora, nós não devemos entrar nessas brigas sociais. Sabemos que existe injustiça contra a mulher, mas não queremos ser feministas. Sabemos que existe injustiça contra
determinadas etnias, mas não queremos ser lutadores contra racismo. Sabemos que há discrepâncias sociais, mas não queremos ser protestadores e que brigam pela justiça social. Nós não queremos entrar em nenhum desses segmentos. O que esses segmentos buscam é meios políticos de resolver situações políticas. Nós queremos meios espirituais de resolver situações. E sabemos que a sociedade justa, não racista, com igualdade na distribuição de rendas e com igualdade de tratamento para as mulheres e igualdade de tratamento para as diferentes etnias, não virá sem que venha o estabelecimento e manifestação do reino dos céus. Nós sabemos disso. Mas ainda assim, nós não somos daqueles que são coniventes com as coisas erradas. E nós devemos e fazemos uso, sim, da palavra para explicar o que a Bíblia diz. E a Bíblia não concorda com racismo, não concorda com desigualdade entre os gêneros, não concorda com desigualdade social, não concorda com a maldade, não concorda com a injustiça, não concorda com a mentira, não concorda com a corrupção, e nós devemos ficar firmes nessa posição de expressar sempre que necessário e possível qual que é a posição da Bíblia em relação a esses assuntos. Não é que nós não tenhamos firmeza, não sabemos o que nós queremos, nós temos esse compromisso de declarar a verdade, de ensinar a verdade, de viver pela verdade e, se necessário for, morrer pela verdade. Bom, quando chegamos nessa declaração, então, aqui, do caráter do reino dos céus, chegamos a um ponto muito interessante em que não sei se você já se deu conta que essa descrição desse caráter aqui é uma descrição em palavras do proceder do nosso Senhor Jesus Cristo. É como se cada um desses tópicos aqui fosse uma característica e juntando todas essas características, você produz um caráter. É aquilo que a pessoa é. E como o nosso estudo é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos abordar essa porção da Escritura deste ponto de vista. Ou seja, como que o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo, expressou o que aqui ele declara como o caráter do reino. Ou seja, as pessoas que fazem parte do reino de Deus têm esse comportamento, têm essa natureza em si mesmas, têm essa maneira de abordar a vida e as coisas que eles fazem. E nós começamos então com a humildade. Pensa bem. Quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, ele não veio com pompa, nem com regalia, e nem fazendo um show pirotécnico. Você já tinha pensado nisso? Que ele, sendo Deus, se apresentou em forma humana, e esse é o oposto do que nós fazemos. Nós, sendo homens, queremos adotar a postura de alguém que é um Deus. Por isso nós nos ofendemos com tanta facilidade. Nós pensamos que nós somos deuses. Por isso que nós insistimos tanto na nossa opinião. Nós pensamos que nós somos todos sabedoria. E por isso nós não suportamos quando alguém discorda de nós, porque nós pensamos que nós somos totalmente amáveis. Tá vendo? Nós pensamos que somos Deus. Ai de quem discordar do Deus. Referindo a nós mesmos agora. Agora olha o Senhor Jesus Cristo. Ele, que é Deus, e que subsistiu em forma de Deus, ele não se apegou a esse aspecto.
Ao contrário, ele tomou a forma de servo. Vamos ver 2 versículos a esse respeito. O primeiro deles é no capítulo 11 de Mateus, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, gentil, um cavalheiro e humilde de coração, humilde de espírito. Então, quando o Senhor fala, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, aqui nós vemos que o Senhor Jesus Cristo é o humilde de espírito. Porque ele, sendo Deus, não se apegou a essa prerrogativa, mas veio viver entre nós como se um de nós fosse. Que grande humilhação. Que grande exemplo. Sendo o rei, ele veio para servir. Nós, que nada somos, com muita frequência, não queremos servir. Achamos que alguém deve nos servir. Que grande diferença. Segundo versículo, ou segunda porção da Escritura, eu gostaria de ler, no livro de Filipenses. Filipenses 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha a doçura das palavras do apóstolo, dizendo a atitude que nós deveríamos ter. Claro que para ter essa atitude, somente sendo humilde de espírito, pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tá vendo como essa passagem aqui ilustra esse bem-aventurança do humildade de espírito de maneira tão clara? Pobre de espírito aqui, pobre em espírito, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí vem a menção do caráter do nosso Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eis aí uma descrição dessa primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes em espírito. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, os céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, também isso para a glória de Deus Pai.
Se nós parássemos somente nessa primeira bem-aventurança, fizéssemos um exame, constataríamos que talvez grande parte da cristandade não conseguiria passar nessa primeira prova, na prova da humildade. Quão fácil, depois de alguns anos de caminhada como cristãos, nós pensarmos de nós mesmos acima do que convém. Quão diferente é a nossa atitude da atitude do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos leve efetivamente à sua presença e que Ele mesmo possa desenvolver em nós essa humildade que é característica daqueles que de fato e de verdade são cidadãos do Reino dos Céus. Vamos concluir com uma palavra de oração. Muito obrigado, Senhor, que nos ama, nos deixou sua maravilhosa palavra. Pedimos que o Senhor, que é aquele que começou essa obra na nossa vida, complete essa obra e produza em nós essa humildade característica daqueles que conhecem o Deus, Criador do céu e da terra, e daqueles que sabem que Jesus de fato é Rei. Nós oramos agradecidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.